É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje é um programa muito especial. Especial que eu digo é que a história me tocou. Porque quando eu digo que eu tenho que fazer um projeto, que o nosso projeto tem que ter voz, sem vaidade, pensando no ser humano como um ser humano mesmo, eu tenho que unir forças, eu tenho que pegar pessoas dispostas a isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao comandante Tiago por me liberar, o Oliveira, da GCM. Muito obrigada, Oliveira, por estar aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho da sua história, né? Antes de tudo, porque eu acho que as pessoas têm que entender que as pessoas estão em estado de rua. Elas não são moradores de rua, né? Mas você esteve nessa condição antes, né? Exatamente. Eu que agradeço, a satisfação é enorme minha e a todas as pessoas que nos assistem. Ai, muito obrigada, viu? Porque é história como a sua que eu quero que as pessoas entendam que a gente pode fazer diferente. Com toda certeza. Eu que vivi isso. Eu sou filho de orfanato, né? Como eu falo, né? Não tive pai nem uma mãe que me angariasse no sentido de paterno ou materno, ou me desse uma condições para seguir numa vida, quando a gente fala comum, né? Da maior parte das famílias. Mas eu acreditei muito em Deus. Aliás, Deus acreditou muito em mim, né? E me colocou fichas de crédito, falou assim, eu vou te dar uma oportunidade melhor. E desse orfanato eu estou aqui. E do orfanato você teve morando provisoriamente na rua, não foi isso? Exatamente, eu sou morador de São Paulo, né? Sou paulistano. Morava numa das comunidades maiores de São Paulo, em Diadema. E lá como a gente não tinha esses cuidados de pai e mãe, crianças ainda, 7, 8 anos, nós éramos em 4 irmãos, partíamos para a rua, pegava o ônibus e ia até o Jabaquara, na estação, que era a última estação de trem, sentido norte, pegava o metrô ali e ia parar aqui na Barra Funda, em Santana, para obter alimento naqueles lixões que tinha ali. Então era eu e meus irmãos, fazia esse trajeto quase todos os dias em busca de um alimento, mesmo que seja da rua e do chão. E mesmo assim você não desistiu, né? Eu falo assim que Deus é maravilhoso, gente. Deus é bom o tempo todo. É que a gente não vê algumas oportunidades, né? E você lutou, né? Exatamente. Eu tenho certeza absoluta que Deus existe. Porque eu tive, juntando todo esse meu passado, né, precário, que me submeteu a uma vida bem degradante, morando em rua, situação de rua, no meio do crime organizado, nas vendas do tráfico. Eu e meus irmãos viviam em todo esse meio da favela. Tinha que vender droga para traficante, eu não aceitava. Tanto é que meu irmão foi parar no Carandiru, porque ele cedeu a essa fragilidade emocional e financeira, cedeu ao tráfico, foi parar no Carandiru. Eu tive uma outra irmã também que teve problemas com a justiça. E eu acreditava assim, bem pequeno assim, que aquele mundo não era o meu. E eu tinha certeza absoluta que eu sentia uma mão física segurando a minha mão e falando assim, o seu caminho é este e não aquele. Então foi onde eu falei assim, então eu não vou ficar aqui, eu vou buscar o que vem como orientação divina e vou seguir um caminho mais correto. Nosso pai é dono do ouro e da prata, né? Com então a gente certeza. Pode ser melhor todo dia, né? Todos os dias. E você veio para Ribeirão como? Porque isso agora é uma dúvida minha, né? Então eu vou, já que é para contar uma história... Eu quero. Vou contar uma história, então vou contar a história principal. Quando a gente morava em Diadema, o meu tio, irmão da minha mãe, ele trabalhava na prefeitura e ele conheceu uma senhora lá, chamada Mercedes, e ela, em determinados momentos, ela também trabalhava numa casa fazendo comida, até a casa daquele famoso Roberto Leal, que ele tinha uma casa em Diadema, e ela trabalhava de cozinheira lá. Então, o nosso alimento, quando crianças, era só às 6 da tarde.
ela colocava num prato azul arroz e chuchu, que era a única coisa que tinha, e ela nos obrigava a rezar a Ave Maria. Então todo dia na hora da Ave Maria, a gente tinha que rezar e comer aquele prato com arroz e chuchu e agradecer a Deus. Então nós fizemos por muito tempo. Em um determinado momento, ela veio ter um conflito com meu tio e veio a separá-lo. Veio a separar. E aí nós íamos voltar para as mesmas circunstâncias, que era do abandono materno e fraterno e paterno. E aí, num determinado dia, ela pegou as coisas dela, arrumou as malas dela e falou para o meu tio, eu só vou levar a minha filha, que é uma irmã minha, que hoje eu acredito, de criação, que é mais que minha irmã verdadeira de sangue, que mora em Minas Gerais, em Passos. E vou levar só a minha filha embora. E os seus sobrinhos, a responsabilidade é sua. E aí o meu tio também não tinha condições de ficar. Ela pegou a mão, levou meus 2 irmãos para os avós paternos, nós somos pais, 2 de um pai e 2 de outro. Eu e minha irmã mais nova somos do mesmo pai e os 2 mais velhos de outro pai. E eles tinham avós que moravam em Sapopemba. E ela levou os 2 para Sapopemba, para os avós. E nós 2 menores levávamos para um orfanato que ficava ali na Casa Verde. E aí a gente ficou a hora que ela entregou a gente no orfanato, eu peguei e falei assim, eu não vou ficar aqui. E aquela voz que eu falei no início, falou assim, você não vai ficar aqui. Aí eu falei para minha irmã, com 6 anos, e eu com 7. Eu volto para te buscar. Foi essa frase que eu falei. Eu pulei o muro, era um muro baixo, de 1,5 metro mais ou menos. Eu pulei o muro, segui ela até o ponto de ônibus. E a hora que ela pegou o circular até o terminal Tietê, eu peguei rabeira nesse ônibus e fui até o terminal Tietê. De rabeira. Jesus, misericórdia. Exatamente. Aí eu peguei e fui até nesse terminal. Deus estava segurando mesmo na sua mão. E assim, dentro desse processo, só retroagindo um pouquinho, a Ponte do Limão, que muitas pessoas conhecem, que vai para São Paulo, foi muitas vezes a minha casa e minha cama, ali naquelas pontes. A gente subia naquelas pontes, mas dormia naquelas gavetas, e para dormir a gente contava carros que iam passando lá embaixo. A gente debruçava lá de baixo, lá em cima. Misericórdia, perigo. Não, Deus estava comigo. Estava segurando tua mão sempre. E aí a gente contava ali os carros até pegar o sono. E foi isso por muito tempo, né? Bem pequeno mesmo. E voltando na história, aí eu segui ela, peguei a rabeira, fui até o terminal de Tietê e fiquei aguardando qual era o destino que ela ia tomar. E eu sei que ela pegou o ônibus Cometa, e aí a minha única solução era rabeira novamente. Era a rabeira novamente. Na estrada. O Cometa antigo, naquela época, que faz muitos anos, ele tem um pneu lá, que é o step embaixo daquele ônibus. Aí eu subi ali, naquele pneu, e de São Paulo até o primeiro posto que hoje é Graal, chama Castelo. Eu vim ali. Eu vim ali debaixo daquele pneu, meio de vento e chuvas. E a hora que o pessoal desceu para tomar o café ali, eu desci do ônibus e entrei e fiquei bem no fundo, próximo do banheiro, escondidinho lá. Quando o ônibus partiu, mas com toda certeza eu estava orientado, fica aqui. Aí o ônibus partiu, não havia mais volta, né? Aí uma pessoa indo ao banheiro falou, tem uma criança aqui. Aí, de quem que é? Ela ficou super brava comigo. O que você está fazendo aqui? Não sei o quê. Que no final ela acabou me levando para Minas, né? Em Passos, Minas Gerais. E lá, eu ia trabalhar na roça com ela. Ela me ensinou todos os trabalhos de lavoura, de todos os trabalhos. Algodão, feijão, milho. Foi uma mãe. Mais que minha mãe. Ela é minha mãe duplamente. Feijão, e todo o trabalho de lavoura ela me ensinou. Então eu ia trabalhar com ela de manhã e à tarde eu ia para a escola. E nos finais de semana ela me fazia vender pipoca para ela. E nesse trajeto todo, essa minha irmã trabalhava numa casa aqui em Ribeirão Preto, ali na Monsenhor Siqueira, no Campos Elísio, e morava lá junto com essa senhora.
E aí, um determinado tempo, eu cansado dessa vida laboral rural, que é um trabalho muito desgastante para quem trabalha, e aí os governos têm que ter uns olhos voltados a essas pessoas, né? Que essas pessoas sofrem muito na lavoura, debaixo de sol muito forte. Então essas pessoas, eu trabalhava nessa área, aí eu falei assim, eu estou muito cansado. Aí eu falei para ela, eu preciso ir para Ribeirão Preto. Aí eu fui para Ribeirão Preto, eu não tinha lugar de ficar, ela falou assim, aqui você não pode ficar, você só pode ficar aqui. De novo. Você só pode ficar aqui por uma noite, senão minha patroa me manda embora. Eu falei, não, mas eu só durmo aqui por uma noite, dormi escondido lá no quartinho dela. E aí, a hora de manhã eu acordei, ela foi pro trabalho, eu olhei e senti uma construtora, eu fui lá e bati. E nesse trajeto todo eu já estava com 17 anos, para ficar, não era menor, ninguém me contratou como criança. Aí eu bati lá nesse portão, eu falei, eu tô precisando de trabalho. Ele falou, não, trabalho aqui que não falta. Aí ele falou assim, você pode começar com sorvete de pedreiro. Aí comecei com sorvete de pedreiro, tinha um alojamento lá, de forma bem precária, mas tinha um alojamento. E lá eu fiquei, até os dias de hoje, né? Até prestar um concurso, né? Porque... A história de concurso é outra fase, eu vou contar. Porque é o seguinte, eu falo que Deus é bom o tempo todo e para todo mundo. A gente tem que ver as pessoas quererem. Isso, precisa querer. Obedecer também à vontade dele, né? Exatamente. E depois do breve intervalo comercial, nós vamos continuar nesse assunto com Oliveira, porque, gente, está muito emocionante. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. O Seminário Maria Imaculada em Brodowski é a casa de formação dos futuros padres da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E para ampliar a sua capacidade em receber jovens e moços que desejam ser padres, a nossa Arquidiocese lança a campanha Um Dia de Trabalho para o Seminário. Você, católico da nossa Arquidiocese, participa doando um dia de trabalho, faz uma única doação, através da nossa chave Pix ou do nosso QR Code, e assim nós conseguimos transformar este espaço que hoje é um sonho numa realidade. Participe você também da formação dos futuros padres da nossa igreja. E assim teremos não só melhores padres, melhores sacerdotes,
mas contribuímos para uma igreja viva e ativa da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era breve, né? Oliveira, quando eu digo que a gente tem que ter oportunidades, a gente tem que agarrar, eu sei que você também passou por dificuldades, muitas vezes quis desistir, chorou muitas vezes, orando, pedindo a Deus um discernimento, uma luz. E ele não tardava, ele sempre te dava uma luz. Sempre me mostrava o caminho. Sempre. Exatamente. Então, nosso objetivo maior aqui, quando eu te procurei, foi por causa de um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu falo que a gente precisa ter a união. E muitos falam que aguarda, não está disposta a ajudar, e a gente sabe que não é isso. Jogos de interesses políticos, também não quero saber disso, não. Nem política, eu acho que a gente tem que se unir. Sim. Porque, independentemente de... porque falar que aumentou o número e não fazer nada, a gente não... Não, isso aí eu posso ter uma pessoa e não cuidar. Tanto faz. Do que eu ter 1000 e cuidar. E quando eu quis te trazer aqui é para mostrar para as pessoas que pode dar certo. Com toda certeza, evidente. Morador em estado de rua. Ele não mora na rua, gente. Então ele pode sair dali. Com toda certeza. Né? Basta ele também querer, porque cada ser humano é único, né? Exatamente. Tem a pessoa que não quer, mas tem a pessoa que não consegue. Distintos. A depressão também, né? Se a gente pensar na capacidade de raciocínio do ser humano e capacidade de sair de um vício, seja qualquer ele for, a gente pega uma pessoa que mora aqui na João Fiuza. Se ela tiver um vício de jogo de bingo, ela acaba com a vida dela e ela não consegue sair de lá. E não é uma questão é a questão que a pessoa não consegue. Não é porque ela está em situação de rua, não consegue. É o vício. É as condições dela física e mental que não permite. Aí entra o poder público. Aí entra a capacidade do poder público em individualizar cada indivíduo e colocar no seu lugar e colocar ele em cada lugar, porque tem aquele que não quer e tem aquele que não consegue. Para aquele que não consegue, a gente tem que fazer valer o que a lei preconiza. Que existe o tratamento involuntário, porque a gente sabe que a situação dela... Quem não conhece a Paulinha ali do centro? Vixe! Quem pode dizer que aquela mulher vai sair daquilo ali voluntariamente? Nunca, gente. Ela vai, aí ela volta, ela vai, ela volta. Com ela eu aprendi o que era doidão, porque cheguei um dia para entregar uma menina assim, tô tomando um doidão. Com ela eu aprendi o que é imunidade. Também, né? Porque, gente, ela não... Olha, é um estado... Ela usa fralda toda cortada, mas ela tá ali. E briga com todo mundo. Se estudar ela, vai fazer as melhores vacinas que tem contra qualquer tipo de vírus. Não, e você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes a gente tem os chás beneficentes, né? Para as entidades. E aí você percebe que muitas das pessoas que estão ali não estão ali para ajudar. Estão ali por causa do vício. Então é muito triste isso. E quando a gente lida com o vício, eu tô falando, pode ser N vícios, né? Mas ele vai destruir a pessoa da mesma forma. Então por que a pessoa não consegue parar de jogar bingo? Se ela destruiu o patrimônio, destruiu a família, jogou as famílias delas por situação de rua, porque ela gastou. E não é uma droga só, é o vício. O vício de jogar. É triste, gente. É triste. Então a gente tem que... Eu falo que nós fizemos uma entrevista com a psicóloga mostrando que cada ser humano é único. Isso. Cada caso é um caso. Não adianta eu colocar todo no mesmo... na mesma esfera. Não adianta eu falar que eu vou resolver isso.
de uma hora para outra, sem um planejamento. A gente tem que ter um olhar, um senso. Não é um olhar de Deus. Um olhar... que Jesus faria se estivesse hoje aqui, com aquela situação? Eu falo que é um olhar diferenciado. Lógico, como ele enfrentou, né? O alcoólatra, ele enfrentou o bandido. E ele teve a situação de acolher todos. Acolher sem distinção, sem distinção. Eu sei que é um pouco difícil para o ser humano comum analisar isso, mas a gente tem que ter uma empatia. Né? Porque eu falo que eu trabalhei numa farmácia, depois eu posso contar o trajeto, e eu aplicava vacina nas crianças, assim, com o olho fechado. Até o primeiro dia que eu fui aplicar no meu filho. Eu tremia a mão assim que eu não conseguia. Isso é ver o que o pai da criança está vendo, sentindo lá quando você está espetando. Embora ele saiba que é para cuidar da criança dele, mas o coração dele corta. Eu tenho uma filha médica e eu brinco com ela que eu falo assim que todo paciente é o amor da vida de alguém. Então, para ela tratar com o mesmo amor que ela ama a gente. Porque é o amor da vida de alguém, o paciente é. Sim. E aí, nos primeiros dias no hospital, que ela ganhou de presentinho, entendeu? Ela, mãe, olha o tanto de coisa que eu ganhei. Eu falei, tá vendo? É tratar com amor. Com amor. Com carinho aquela pessoa que você está atendendo. Faz a diferença, gente. Sem distinção, sem preconceitos. A diferença está aí. É a gente olhar com amor. E me conta como que foi, porque você saiu de um estado de rua, veio com a tia, trabalhou na roça, e hoje é da Guarda Municipal Metropolitana, né? E agora você está do outro lado. Sim. Aí, entre chegar na Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto, houve um outro caminho extenso, não é? Você trabalhou de pedreiro. Eu tive que percorrer. Eu trabalhei de servente de pedreiro, né? De um construtor, que é uma construtora que chama Construtora Orpa, né? E o construtor, doutor Gentili, lá de São Paulo. E eles teve uma certa empatia comigo e ele falou assim, olha, nesta época eu tinha apenas 4ª série. Para falar a verdade, até 2009 eu tinha a 4ª série. Gente, é recente. Recente. E aí ele falou assim, você não quer tirar a sua habilitação? Aí eu fiz um ano, completei a habilitação e falou, tira a sua habilitação, eu quero passar você para motorista. Bom, aí eu fui, tirei a habilitação, né? E comecei a dirigir uma caminhonete que ele tinha, levar os pedreiros para as obras, tudo. E ele falou assim, eu olhei que você é de São Paulo. Eu falei, sim, sou de São Paulo. Você conhece? Eu falei, eu conheço. Pequeno eu conheço bastante, né? Andei muito aquela zona lá. E falou, eu tenho uma construção lá em Cotias, eu gostaria que você fosse para lá, para você cuidar da obra lá. E tudo bem, fui. Fiquei lá, ele falou assim, eu vou te dar um talão de cheque. Ele me deu um talão de cheque assinado. Gente, que confiança. E falou assim, você só pode pagar o concreto que vem para abastecer as obras e pagar os alimentos para os pedreiros e para os serventes. Tudo bem. Sem bebida alcoólica, falou assim será. Aí, chegava o final de semana, os caras queriam beber, eu falei, não vou comprar. A metade vou embora na primeira semana, porque eles queriam beber. E aí de lá eu vim, fiquei nessa construtora por 5 anos. Ela tinha um alojamento ali na Prudente de Moraes, e lá na Prudente de Moraes tinha uma farmácia também. E eu falei assim, eu tô querendo sair dessa construtora aqui, que eu preciso mudar. Aí comecei a trabalhar nessa farmácia, Cláudio. Aí ele me contratou, e por 7 anos eu fui balconista de farmácia. Olha que beleza. Apenas, não tinha tanta instrução assim, educacional. E trabalhei por 7 anos, e de 7 anos eu fui para uma imobiliária. Dentro dessa imobiliária eu trabalhei por um período também, e lá eu conheci minha ex-esposa, e ela tive um filho,
e veio a separar, já faz uns 8 anos. E lá eu morei de zelador nesse condomínio, ele me direcionou para trabalhar de zelador de condomínio. Aí eu fiquei trabalhando um bom período de zelador de condomínio. E uma determinada época, tinha uma mulher lá no condomínio que ela colocou uma carta, ela sempre implicava que o meu filho brincava com os filhos dos moradores, sempre. Gente do céu, isso Sempre. daí pra mim... Sempre, mas o que fato que essa mulher veio me ajudar demais. Um determinado dia, isso já faz mais de 15 anos, até hoje o meu filho que tem 24 não sabe, e muito menos a outra ex lá, sabe dessa história. Eu abri a porta do apartamento, que eu morava no condomínio, e vi uma carta escrito a punho, dizendo: seu filho não pode misturar aos nossos. Eu tinha Aí eu abri a porta, eu tinha um sofá-cama pequeno, como este aqui, na sala. Aí eu sentei ali, fiquei olhando aquilo lá, os olhos lacrimejados, né? Falando, pensando. É que a gente quer o melhor pro filho, a gente quer melhor que a gente. Como que eu faço essa distinção? Isso. Aí eu peguei olhando aquela carta, e como novamente vou citar que Deus estava comigo novamente. Ele veio uma frase assim, ó: os incomodados que se mudem. Aí, só que da forma que veio, não veio para eu pegar as minhas coisas e mudar. Até porque, para onde que eu ia? Incomodado? Não. Para onde eu ia? Veio assim: você vai ter que mudar você, a sua forma de pensar, de falar, de agir. Então, foi ali que eu comecei a estudar. Gente, porque a criança, ela não tem esse preconceito. A criança não vê distinção em outra. A criança, ela se dá bem com todo mundo. Sim, ela não... É os pais que moldam através das atitudes. Então, se a gente não tiver uma atitude de empatia, uma atitude de mudança, os nossos filhos não vão ter. Com certeza não. E tua vida é um exemplo, gente. Pra mim é uma coisa que eu falo, eu tô até emocionada, que não só um exemplo, é uma vontade que eu tenho que todos queiram melhorar, sabe? Não é porque eu tô numa certa idade que eu já tenho alguma coisa que eu não quero melhorar. Não, eu tenho muito que melhorar, sabe? Amanhã eu quero ser melhor do que eu tô hoje. Exatamente. Né? Eu não posso deixar de aprender. E no nosso projeto eu quero você com a gente. E com toda certeza terá. Muito, mas muito obrigada por estar aqui, por contar um pouquinho dessa história pra gente. Tem bastante coisa, né, Paulo? Nós vamos falar muita coisa. Com toda certeza, e é um prazer poder narrar uma história que só me fortaleceu. Mesmo que precária, bem lá atrás, ela só me fortaleceu. E é por isso que você é esse homem maravilhoso. E eu só tenho que te agradecer. É um prazer. Muito eu obrigada. que agradeço. Gente, chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. É histórias como essa que me faz acreditar que Deus está presente em todo lugar. E eu espero que vocês entrem em contato conosco, venham contar a sua história também, venham ajudar a gente a fazer a diferença. Porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.